E hoje é dia de lei do habeas data, súmula vinculante, dia 17, desafio do blog do Edu. E vamos à leitura do habeas data, iniciando na Constituição. Artigo 5º, inciso LXX2. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para retificação de dados, quando não for possível fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Inciso LXX e V e I são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei. Os atos necessários e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Quem compete competência para julgamento do habeas data? Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, pessoalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas das alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, da Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. Julgar em recurso ordinário o habeas data decidido em única instância por tribunais superiores se denegatória a decisão. Então, decisão denegatória de habeas data em Tribunal Superior Recurso Ordinário ou STF. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os habeas data contra ministro do Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do próprio tribunal. 108. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra atos do próprio tribunal ou de juiz federal. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais, né? Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar habeas data quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Artigo 121. A lei disporá sobre a organização e a competência dos tribunais, dos juízes de direito das juntas eleitorais. E cabe recurso das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente quando denegarem habeas data, por exemplo, denegarem mandado de injunção, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Vamos à leitura propriamente dita da lei do habeas data, a lei 9.507 de 97, artigo 1º vetado, parágrafo único. Considerará de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiro ou que não sejam de uso privativo de órgão ou entidade produtora ou depositária de informações. Artigo 2º. O requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Então, prazo para deferimento ou indeferimento do requerimento ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados é julgado, é deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em 24 horas, metade. Então, tem 48 horas para deferir ou indeferir o pedido e 24 horas para comunicar ao requerente. Artigo 3º. Ao deferir o pedido, o depositário do registro do banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações. Artigo 4º.
Constatada a inexatidão de qualquer dado a respeito, o interessado em petição acompanhada de documentos comprobatórios poderá requerer sua retificação. Então, constatada a inexatidão de qualquer dado, ele pode requerer, municiado dos documentos comprobatórios, requerer sua retificação. Parágrafo 1º. Feita a retificação no máximo 10 dias após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro da informação dará ciência ao interessado. Parágrafo 2º. Ainda que não se constate inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado. Mesmo que não conste inexatidão, se o interessado apresentar explicação ou contestação, justificando o possível, a justificativa vai ser anotada. Artigos 5º e 6º vetados. Artigo 7º. Conceder-se-á habeas data 1. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 2. Para retificação de dados, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, para retificação de dados. Para 3. Conceder-se-á habeas data para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mais justificável que esteja sob pendência judicial ou amigável. Artigo 8º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos do CPC, será apresentada em 2 vias. Os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova a 1. Da recusa ao acesso a informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Então, recusa ou decurso de mais de 10 dias sem decisão. 2. Recusa em fazer a retificação. Recusa de acesso a informações, inciso 1, agora é o recurso a recusa em fazer a retificação ou decurso de 15 dias sem decisão. Decurso de mais de 15 dias sem decisão. No caso de recuso de acesso à informação, são 10 dias sem decisão. E no caso de recuso à retificação, o prazo que a administração tem para se manifestar é 15 dias. Então, você tem que comprovar que o decurso de mais de 15 dias ou a recusa expressa a retificação. 3. Recusa em fazer-se anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Então, quando é recusa em fazer retificação ou anotação, o prazo é de 15 dias. Quando é de acesso à informação, é 10 dias. Artigo 9º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coautor do conteúdo da petição, entregando-lhe segunda via apresentada pelo impetrante com as cópias do documento, a fim que no prazo de 10 dias, preste as informações necessárias. Então, no prazo de 10 dias, tem que prestar as informações necessárias o coautor, né, do conteúdo. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida quando não for o caso de habeas data ou lhe faltar alguns requisitos previstos em lei. Quando não for o caso de habeas data ou faltar alguns requisitos previstos em lei. Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá recurso previsto no artigo 15. Do indeferimento caberá recurso. Do indeferimento caberá recurso. Do indeferimento caberá recurso. Artigo 11. Feita a notificação, o serventuário em cartório em cujo cartório corra o feito, juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao coautor,
bem como a prova de sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo. Fim do prazo a que se refere o parágrafo ou o artigo 9, que é o prazo de 10 dias para prestar informações, ouvido o representante do Ministério Público dentro de 5 dias, então o prazo para prestar informações é 10 dias, ouvir o Ministério Público 5 dias. Os autos serão concluídos ao juiz para a decisão a ser proferida no mesmo prazo do Ministério Público, 5 dias. O juiz tem 5 dias. Geral, os prazos para o juiz são impróprios, mas enfim, às vezes permite impróprio. 5 dias. Artigo 3. Na decisão que julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e horário para que o coautor 1. Apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constante de registro ou banco de dados. 2. Apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos do impetrante. Artigo 14. A decisão será comunicada ao coautor por correio com aviso de recebimento ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o requerer o impetrante. Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiofônica ou telefônica, deverão ser apresentados à exigência expedidora. Eu me perdi aqui. Artigo 14. A decisão será comunicada ao coautor por correio, com aviso de recebimento ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme requerer o impetrante. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiográfica ou telefônica, deverão ser apresentados à agência expedidora com a firma do juiz devidamente reconhecido. Artigo 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas corpus, cabe apelação. Da sentença que conceder ou denegar o habeas corpus, cabe o quê? Cabe apelação. Parágrafo único. Quando a sentença conceder habeas corpus, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Quando conceder o habeas corpus, terá efeito meramente devolutivo. Para artigo 12. Quando o habeas data for concedido e o presidente do tribunal ao qual competiu o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse ato caberá agravo. Caberá agravo para o tribunal que presida. Caberá agravo. Então, em regra, a apelação de sentença que conceder habeas data, ela só tem efeito devolutivo. Ela não tem efeito suspensivo, não impede nada, não impede que produza efeitos. Porém, o juízo, o tribunal ao qual competiu o recurso de apelação, ele pode suspender a execução da sentença. E aí, nesse caso, caberá agravo para o tribunal que o presida. Artigo 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais, caberá ao relator a instrução do processo. Artigo 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não houver lhe apreciado o mérito. Artigo 19. Porque não formou coisa julgada material. Né? Artigo 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os outros atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Então, tem prioridade sobre quase tudo, né? Habeas corpus e mandado de segurança, não. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão a seguir a data em que feita a distribuição forem concluídos ao relator. Então, na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data feita a distribuição forem concluídos ao relator. Parágrafo único. O prazo para a conclusão não poderá exceder 24 horas a contar da distribuição. Então, tem prazo aqui de conclusão de 24 horas. Artigo 20. O julgamento do habeas data compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do PGR e do Supremo Tribunal Federal. Ao Superior Tribunal de Justiça contra atos de ministro de Estado, e equivale a ministro AGU,
e do próprio tribunal. C. Dos tribunais regionais federais contra atos do próprio tribunal ou de juiz federal. D. Juiz federal contra atos de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. E. Tribunais estaduais, segundo disposto na Constituição do Estado. E também F. Juiz estadual nos demais casos que a competência é residual. Em grau de recurso. A. Ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória foi proferida em única instância pelos tribunais superiores. Em única instância pelos tribunais superiores. B. Ao Superior Tribunal de Justiça, quando for proferida em única instância pelos tribunais regionais federais. Então, ao STJ, quando for proferida em única instância pelos TRFs. Aos tribunais regionais federais, quando a decisão for proferida por juiz federal. TRF, quando for proferida por juiz federal. D. Aos tribunais estaduais e do Distrito Federal e Territórios, conforme dispuser a respectiva Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito Federal. 3. Mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal nos casos previstos na Constituição. Artigo 21. São gratuitos o procedimento administrativo para acesso às informações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data, também gratuita. Agora vamos para as súmulas vinculantes. Primeiro, o dispositivo constitucional, artigo 103. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, mediante decisão de quantos? 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula com que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação a quem? Aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários, entre estes e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, é controvérsia atual entre órgãos judiciários e entre os órgãos judiciários e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocadas por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, que está previsto no artigo 103. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou indevidamente aplicar, caberá reclamação ao STF. Caberá o quê? Caberá reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então, deixa eu só colocar maiúsculo aqui. Cassará. Anula o ato administrativo e caça a decisão. Vamos para a lei das súmulas vinculantes, que é a lei 11.417 de 2006. Artigo 1º. Essa lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo STF e dá outras providências. Artigo 2º. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional,
editar enunciado de súmula, que a partir de sua publicação na imprensa oficial terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma prevista nessa lei. Parágrafo 1º. O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia das normas determinadas, acerca das quais haja entre os órgãos judiciários e entre estes e a administração pública controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação dos processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Então, o PGR, nas propostas que não houver formulado, ele vai se manifestar previamente à edição da súmula. Parágrafo 3º. A edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerão de decisão tomada por 2/3 dos membros do Supremo em sessão plenária. Então, depende de quantos? Edição, revisão, cancelamento de súmula depende de 2/3 dos membros do Supremo. Parágrafo 4º. No prazo de 10 dias após a sessão que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União o enunciado respectivo. Então, no prazo de 10 dias após a sessão que editar, ele vai publicar em sessão especial do Diário da Justiça. Artigo 3º. São legitimados a propor a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Quem são os legitimados? 1. O Presidente da República. 2. A Mesa do Senado Federal. 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. 4. O Procurador-Geral da República. 5. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 6º. O Defensor Público-Geral da União. Esse aqui já é diferente, né, em relação aos legitimados para DI, para ações de controle. 7º, partido político com representação no Congresso Nacional. 8º, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. 9º, mesa da Assembleia Legislativa da Câmara ou da Câmara Legislativa do DF. O governador de estado do Distrito Federal. E 9, os tribunais superiores da Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais de militares. Então, tanto os tribunais superiores quanto os tribunais de justiça, quanto o TJDFT, o STJ, o TST, o TSE, porque são todos os tribunais superiores, os tribunais de justiça de todos os estados, o TJDFT, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais de trabalho, os TREs e os tribunais militares. E aí, no caso, coincide com os legitimados, quase todos. São legitimados para as ações do controle de constitucionalidade, o presidente, as mesas do Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas ou Câmara Legislativa do DF, o governador de estado do Distrito Federal, PGR, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, partido político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, são os legitimados para ações de controle. Aí, eles são legitimados também para proposição ou pedido de revisão, cancelamento de súmula, assim, e além deles tem o Defensor Público Geral da União e os tribunais superiores e os demais tribunais regionais. Parágrafo 1º. O município poderá propor incidentalmente. O município não é legitimado originariamente para propor edição, cancelamento e revisão de súmula.
Porém, ele pode, incidentalmente, no curso do processo que seja parte, o município poderá propor a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Mas isso não autoriza a suspensão do processo. A propositura de uma súmula vinculante incidentalmente pelo município não autoriza a suspensão do processo. Parágrafo 2º. O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do regimento interno do STF. Artigo 4º. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 de seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Então, o Supremo Tribunal Federal também pode modular efeitos aqui, restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tem eficácia a partir de algum momento. É meio que modular os efeitos da súmula vinculante. Isso por 2/3 de seus membros. Mas, a priori, é para ela ter eficácia imediata. Artigo 5º. Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. Então, revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição da súmula vinculante, ele pode, tanto de ofício quanto por provocação, revisar ou cancelar a súmula. Artigo 6º. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discute a mesma questão. Artigo 7º. Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicar indevidamente, caberá o quê? Caberá reclamação ao Supremo. Esse aqui também foi importante destacar, né? Sem prejuízo dos recursos e outros meios admissíveis de impugnação. Então, cabe reclamação, contrariar a súmula vinculante, e a proposta de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos. Parágrafo 1º do artigo 7º. Contra a omissão ou ato da administração, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Então, a reclamação contra ato ou omissão da administração pública só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Parágrafo 2º. Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação de súmula, conforme o caso. Artigo 8º. Altera o artigo 54 da Lei 9784, dizendo que se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade de súmula. Artigo 64-A da Lei 9784. Se o recorrente alegar violação de enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões de aplicabilidade ou inaplicabilidade de súmula. Artigo 64-B. Acolhida pelo STF, a reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena
de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 10. O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula de efeito vinculante obedecerá subsidiariamente ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Essa foi a lei da súmula vinculante. A súmula vinculante são tão pouquinhas, então vale a pena ler. Súmula vinculante 1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia do acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. Súmula vinculante 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcio e sorteios, inclusive bingos e loterias. Porque é competência da União. Súmula vinculante 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e pensão. Então, o que aconteceu aqui? Nos processos perante o Tribunal de Contas, a regra é o contraditório e ampla defesa. Quando da decisão puder resultar anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, porque a aposentadoria, reforma e pensão é um ato complexo que inicia no órgão ao que o servidor pertencia, inicia esse julgamento e se perfectibiliza com a decisão do Tribunal de Contas. Aí o ato se completa, né? Aí ele vai realmente... essa decisão complexa, ela precisa das duas decisões. Só que o que acontecia? Nesse caso, não precisava contraditório e ampla defesa, exceto se passados 5 anos, aí voltava a precisar do contraditório e ampla defesa, porque não há uma previsão na lei em específico de um prazo para o Tribunal de Contas. Só que percebeu-se que o Tribunal de Contas ele não pode ficar ad eterno ali para analisar essa situação de aposentadoria do servidor. Então, em repercussão geral, o Supremo decidiu o quê? Ele decidiu que os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria e pensão, reforma, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Existia uma exceção da exceção. Assim, os processos do Tribunal de Contas têm contraditório para defesa, exceto quando ele ia julgar o ato inicial de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Mas passados 5 anos, ele não analisou. Se ele fosse analisar depois dos 5 anos, ele tinha que dar direito contraditório à ampla defesa. Acabou essa exceção, porque esses 5 anos, o Supremo entendeu que é o prazo para a concessão do ato, para ele julgar. Se ele não julgar, vai ficar julgado do jeito que o órgão julgou. Se o órgão aposentou, está aposentado e é isso. Tchau e benção. Isso em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Houve, na verdade, uma confirmação da súmula e acabou com a exceção da exceção. Súmula vinculante 4 agora. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Súmula vinculante 7. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40,
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano. Tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Então, nunca valeu mesmo. Para a súmula vinculante 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Era uma prescrição e decadência que se aplicavam aos créditos previdenciários, mas por uma inconstitucionalidade formal, o Supremo decidiu que não eram constitucionais. Por quê? Porque o artigo 146 da Constituição, ele diz que matérias de prescrição e decadência tributárias eram regulados por lei complementar. Então, a prescrição decenal que foi estabelecida não está valendo. Súmula vinculante 9. O disposto no artigo 127 da Lei de Execução Penal foi recebido pela ordem constitucional vigente, não se lhe aplicando o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a constitucionalidade de lei ou ato normativo, afaste sua incidência no todo ou em parte. Então, viola a cláusula de reserva de plenário quando ele não declara expressamente a inconstitucionalidade, mas afasta a incidência no todo ou em parte por inconstitucionalidade, lei ou ato normativo do poder público. Só lembrando aqui que é desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário em 97, quando a decisão estiver fundada em jurisprudência do plenário ou súmula do Supremo Tribunal Federal. A reclamação também não deve ser usada como substituto de recurso na ação. Então, você, ainda que haja violação à súmula 10, mas se puder recorrer, recorre. A ajuização própria do Supremo tem uma jurisprudência defensiva, mais ou menos assim. Súmula vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, a algema é uma exceção. Só é lícito o uso de algema se tiver resistência do apenado ou ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade civil penal do agente e autoridade de nulidade da prisão. Além de responsabilidade disciplinar, você ainda tem civil penal, né? Você ainda tem a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Súmula vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o 206, inciso 4 da Constituição, a gratuidade. Mas a garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização. Então, não pode cobrar taxa de matrícula, mas mensalidade em curso de especialização pode. Súmula vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Então, quando é nepotismo é terceiro grau, quando é inelegibilidade, segundo grau. Nepotismo, terceiro grau, inelegibilidade, segundo grau. Então, nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta,
colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido de cargo, direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração direta ou indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, não pode nepotismo. E essa súmula, ela diz que, aliás, as discussões elas ficaram claras que não precisa de lei, que mesmo antes da edição até da súmula já estava implícito na Constituição que não pode nepotismo, pelos princípios constitucionais e todo o sistema aí. Só para lembrar, cargo político e súmula vinculante. 13, né? A vedação ao nepotismo. A nomeação do cônjuge de prefeito para cargo de secretário municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si só, não caracteriza improbidade administrativa. Então, não caracteriza improbidade administrativa. Em regra, a proibição da súmula vinculante 13 não se aplica para cargos de natureza política. Agora, a jurisprudência do STF tem excepcionado a regra simulada e garantindo a permanência de. Tem excepcionado a regra simulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos públicos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Exceção: pode ficar caracterizado o nepotismo, mesmo se tratando de cargo político, caso fique demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta agência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado. Ausência de qualificação técnica, você chama uma pessoa, por exemplo, que não tem formação superior, não tem formação na área da saúde, não tem experiência, e você coloca como secretário da saúde, por exemplo. Ao invés de colocar um médico ou alguém com uma formação em administração, experiência em hospital, em gestão de saúde, nenhuma experiência e você coloca para uma pasta técnica, uma pasta específica ou econômica, não tem sentido. Também falha na idoneidade moral. Aí, mesmo se tratando de cargo político, o Supremo também é duro com isso. O STF também tem afastado a súmula vinculante 13, a aplicação nos cargos de natureza política, como são os cargos de secretário estadual e municipal. Mesmo nos cargos políticos, será possível considerar a nomeação indevida nas hipóteses de nepotismo cruzado, fraude à lei, inequívoca desarrazoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica e falta de idoneidade moral. Então, aqui adicione nepotismo cruzado, fraude à lei e inidoneidade moral do nomeado. Informativo 952. Não haverá nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mas sem influência hierárquica para a nomeação. Não há nepotismo na nomeação de servidor para ocupar o cargo de assessor de controle externo de Tribunal de Contas, mesmo que seu tio, parente em linha reta colateral de terceiro grau, já exerça o cargo de assessor-chefe no gabinete de determinado conselheiro. Especialmente pelo fato de que o cargo referido pelo tio não tem qualquer poder legal de nomeação do sobrinho. E primo. Primo é quarto grau, então não gera incompatibilidade por nepotismo. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O Estatuto da OAB, no artigo 7º, diz assim: são direitos do advogado, inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Parágrafo 11.
No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Então, há a possibilidade de delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia, da finalidade das diligências. Vai fazer uma busca e aí a pessoa some que o documento tem sentido, né? Então, aqui, ó, até a súmula vinculante, ela fala que é direito do defensor, mas ter acesso amplo quando aos elementos de provas já documentados em procedimento investigatório por órgãos de competência judiciária. Isso diz respeito ao exercício do direito de defesa. É direito do defensor, não é nem o direito do acusado. Súmula vinculante 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens de servidor público não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 16. Os artigos 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Então, ao salário, o salário mínimo é o total, é o salário mais a gratificação. Mesmo que o salário seja inferior ao mínimo, não foi considerado problema. Súmula vinculante 17. Durante o previsto período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incide em juros de mora sobre os precatórios para que neles sejam pagos. É porque o Estado ele não pode simplesmente pegar e pagar. Ele tem que respeitar o procedimento constitucional de inscrição em precatórios, mas se ele conseguir pagar no prazo que a Constituição estabelece, não vai ter juros de mora. Um problema é que ele passa o período de graça e ele tá nem aí, não paga ainda os precatórios. Vida que segue. Súmula 18. Súmula vinculante 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. O artigo 14 da Constituição, parágrafo 7º, diz que são inelegíveis no território da jurisdição do titular os cônjuges, os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente, do governador do território, do Distrito Federal, de prefeito, de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A inelegibilidade do parágrafo 14 do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, não alcança o cônjuge supertício, que é o cônjuge viúvo. Quando a separação, quando a dissolução do vínculo conjugal se dá por divórcio, separação de fato, de direito, aí você não afasta a inelegibilidade. Então, é inelegível o cônjuge, ainda que separado, ainda que divorciado. Porém, se morrer, aí não tem como ser fraude, né? Aí não alcança o cônjuge supertício, quando o falecido tiver ocorrido no primeiro mandato, com regular sucessão do vice-prefeito, e tendo em conta a construção de novo núcleo familiar. A súmula vinculante 18 do STF não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Então, não é inelegível o cônjuge pela dissolução do vínculo conjugal ocasionado pela morte. A súmula do TSE, número 12, ela reforça, né? Ela diz que são inelegíveis no município desmembrado e ainda não instalado o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Então, também no município desmembrado e ainda não instalado, são inelegíveis o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do prefeito do município mãe ou de quem o tenha substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titulado mandatos eletivos. Isso aqui foi para evitar aquele negócio de prefeito itinerante que tinha, né? Ele saía daqui, fundava um município ali, porque teve uma época que pôde fundar município, mesmo sem lei federal que delimitava
período foi uma loucura, mas enfim, vivemos esse momento. Então acabou com esse negócio de prefeito itinerante. Com isso, com a inelegibilidade, assim, pelo menos diminuiu, né? São inelegíveis no município desmembrado. E a inelegibilidade é gerada no município mãe. Súmula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento e destinação do lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 45, inciso 2 da Constituição. Súmula vinculante 20. A gratificação de desempenho, GDATA, instituída pela Lei 10.404 de 2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos do período de fevereiro de maio de 2002, nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.404 de 2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1 da medida provisória, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. Súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso administrativo. Direito de petição. Então, vamos lá. Súmula vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas ainda não possuem a sentença de mérito em primeiro grau, quanto à promulgação da emenda 45. Então, a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações de acidente de trabalho. Acho que já não tem mais nenhuma aqui que quando, nesse caso, né, que não tinha sentença de mérito da promulgação da emenda 45, que é de 2004. Mas só para lembrar, a Justiça do Trabalho está fora da Justiça do Trabalho. Crime, honorários profissionais liberais, estatutário, servidor estatutário também está fora. Está fora da Justiça do Trabalho, ações contra o INSS. E é isso, né? Crime contra o INSS, estatutário, honorários profissionais liberais. Se for servidor seletista, julga na Justiça do Trabalho. Súmula vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então, ela é pelos trabalhadores da iniciativa privada, porque se for poder público, é justiça comum, ou estadual ou federal. Súmula vinculante 24. Súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1, inciso 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Crime material, porque crime formal é possível. Agora, crime material precisa estar constituído definitivamente o crédito tributário. Súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime do cumprimento da pena por crime hediondo equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Essa disposição aqui é quando a lei de crimes hediondos, ela vedava a progressão de regime. Crime hediondo deveria ser cumprido integralmente no regime fechado. E aí, no caso, o STF declarou que isso é inconstitucional porque violava o princípio da individualização da pena. E aí, depois mudou para inicialmente regime fechado e provavelmente pela natureza dos crimes vai ser mesmo em regime fechado, mas não necessariamente é possível um regime mais brando, porque o STF defende aí que você deve analisar o caso concreto e não em abstrato já vedar a progressão de regime. Súmula vinculante 27, agora.
Súmula vinculante 27, perdão, compete à Justiça Estadual julgar casos entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária. Se a Anatel for litisconsorte passiva necessária ou oponente, vai para a Justiça Federal. Mas se a Anatel não for nem litisconsorte nem oponente, as causas vão para a Justiça Estadual. Súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. A súmula vinculante 29. É constitucional a adoção no cálculo da valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integralidade entre uma base e outra. Não pode ter integralidade, mas um elemento da base de cálculo de taxa de imposto pode ser coincidente. Súmula vinculante 30. Ela está pendente de publicação. Súmula vinculante 31. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre a operação de locação de bens móveis. Então, locação de bens móveis incide ISS? Não incide. É inconstitucional a incidência de ISS em locação de bens móveis. Bens móveis. Não incide ISS. Súmula vinculante 32. O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistros pela seguradora. A seguradora, ela paga o prêmio, a pólice, porque a pessoa derrubou o carro, sei lá, destruiu. Vou ter um carro, né? Aí, no caso, ela pega aquele resto de carro, vende pro ferro velho, sei lá, ela tenta pegar esse salvado sinistro e ganhar, nem que seja com o ferro do carro, para se diminuir o seu prejuízo. E aí estavam querendo cobrar o ICMS nessa circulação aí dessa mercadoria. Aí disseram, não, também já é demais. Não vamos cobrar ICMS de salvados de sinistro, se o negócio está destruído. E a seguradora vai vender os restos mortais do carro, das coisas lá. Tá tudo bem, não vai incidir ICMS. Súmula vinculante 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, inciso 4 da Constituição Federal até edição de lei complementar específica. Súmula vinculante 34. A gratificação de desempenho da atividade da Seguridade Social do Trabalho, instituída pela Lei 10.483 de 2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da medida provisória 194 de 2003, convertida na Lei 10.971, quando os inativos façam jus à paridade constitucional. Súmula vinculante 35. Súmula vinculante 35. A homologação de transação penal prevista no artigo 76 não faz coisa julgada material. Então, homologação de transação penal não faz coisa julgada material. E, descumpridas suas causas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se o Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, a transação penal não faz coisa julgada. Se descumprida, retoma a situação anterior. Súmula vinculante 36. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado por crimes de falsificação e uso do documento falso quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição de registro ou carteira de habilitação de amador, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Então, a falsificação de caderneta de inscrição e registro e carteira de habilitação amador é competência da Justiça Federal. Súmula vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob a alegação sobre o fundamento de isonomia. Então, não pode aumentar sobre o fundamento de isonomia.
Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial, exceto banco. É competente o município fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula vinculante 39. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos de membros das Polícias Civil e Militar, de Corpos de Bombeiro Militar e do Distrito Federal. Então, compete privativamente à União legislar sobre vencimentos de membros da Polícia Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Súmula vinculante 40. A contribuição confederativa só é exigível dos filiados aos sindicatos. Agora todas, né? Não só a confederativa, porque a reforma trabalhista promoveu essa mudança. Súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Mas aí o Estado foi e criou a COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Não pode taxa, vai contribuição. Súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Então, é inconstitucional essa vinculação do reajuste de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. Súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir sem prévia aprovação de concurso público destinado a seu provimento, em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente investido. Vai lembrar que a reforma da Previdência promoveu a constitucionalização do Instituto da Reintegração, quando o servidor por algum motivo ele não consegue mais desempenhar, ele ficou com algum tipo de limitação física ou cognitiva, ele não consegue mais desempenhar uma determinada função. Então, ao invés de aposentar, eles tentam primeiro reaproveitar, né? Perdão, reaproveitar não, readaptar. Então, é a readaptação por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando é suscetível de readaptação. Então, agora você readapta primeiro antes de aposentar por incapacidade permanente para o trabalho, nos termos da reforma da Previdência ou emenda 103 de 2019. Então, vamos lá. Súmula vinculante 44. Só por lei pode se sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Súmula vinculante 46. A definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processamento e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados no montante principal, devido ao credor, consubstanciam-se verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Então, os honorários incluídos na condenação ou destacados no montante principal, devido ao credor, consubstanciam-se verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmula vinculante 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula vinculante 51. O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis 8.622 e 8.627 estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes de reajustes
reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Súmula vinculante 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para quais as entidades foram criadas. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades do artigo 156º-C, desde que os aluguéis sejam aplicados nas atividades para as quais as entidades foram constituídas. Súmula vinculante 53. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8º da Constituição, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Então, a Justiça do Trabalho ela não tem competência para julgar dissídio de servidor nem ações contra o INSS. Porém, ela tem competência para execução dos seus próprios julgados e alcança, inclusive, a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação da sentença que proferir e acordos por ela homologados. Súmula vinculante 54. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda constitucional 32, ser reeditada dentro do prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos da lei desde a primeira edição. Súmula vinculante 55. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos inativos. Então, o direito ao auxílio alimentação não se estende aos inativos. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados pelo RE 641/320 do Rio Grande do Sul. E o que diz esse RE? O RE, deixa eu ver, diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. B. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola e industrial semiaberto ou casa de albergado ou estabelecimento adequado, regime aberto. Havendo déficit de vagas, haverá determinar-se 1. A saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas. 2. A liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou posto em prisão domiciliar por falta de vagas. 3. O cumprimento de penas restritivas de direitos ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Então, se houver déficit de vagas, você vai determinar a saída antecipada do sentenciado do regime com falta de vagas ou a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas e o cumprimento das penas restritivas de direito ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. Isso aqui foi decidido no informativo 825 sobre a sistemática da repercussão geral. São algumas das conclusões do RE em repercussão geral. Então, vai progredindo os outros para caber. Enfim. Súmula vinculante 57. A imunidade tributária, constante no artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição, aplica-se à importação, comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixados, como livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias.
Súmula vinculante 58. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Então, a última súmula vinculante editada diz que inexiste direito de crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. E é isso, meus amigos. Até amanhã.